Bom dia, boa tarde, boa noite, caros ouvintes, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos continuar nossa leitura do George Orwell, O que é o Fascismo e Outros Ensaios, e vamos ler o capítulo, um dos últimos capítulos, que é sobre panfletos, trecho selecionado da coluna As I Please, página 136. Durante anos no passado, fui um laborioso colecionador de panfletos, um leitor razoavelmente constante de literatura política de todos os tipos. O que me impressiona cada vez mais, e impressiona muitas outras pessoas também, é a extraordinária depravação e desonestidade da controvérsia política em nossa época. Não estou meramente afirmando que controvérsias são acrimoniosas. Elas têm de ser quando tratam de assuntos sérios. Estou dizendo que quase ninguém parece achar que um oponente merece ser ouvido com atenção, ou que a verdade objetiva importa tanto quanto você ser capaz de marcar ponto num debate. Quando olho para minha coleção de panfletos, conservadores, comunistas, católicos, trotskistas, pacifistas, anarquistas ou sabe-se lá o que mais, a mim parece que quase todos têm a mesma atmosfera mental, embora os pontos de ênfase variem. Ninguém está em busca da verdade. Todos estão apresentando um caso, entre aspas, com total desconsideração à imparcialidade ou à exatidão. E os fatos mais evidentemente óbvios podem ser ignorados por quem não os quer ver. Em quase todos eles podem encontrar os mesmos truques de propaganda. Seria necessário preencher muitas páginas deste papel apenas para classificá-los, mas chamo aqui a atenção para um hábito muito disseminado e controverso, o de desconsiderar os motivos do oponente. A palavra-chave aqui é objetivamente, entre aspas. Dizem que o que interessa são apenas as ações objetivas das pessoas. Seus sentimentos subjetivos não têm importância. Assim, os pacifistas, ao obstruir os esforços de guerra, estão, entre aspas, objetivamente ajudando os nazistas. E, portanto, o fato de que possam ser pessoalmente hostis ao fascismo é irrelevante. Tenho sido culpado por dizer isso a mim mesmo mais de uma vez. O mesmo argumento aplica-se aos trotskistas. Os trotskistas, com frequência, são citados, ao menos por comunistas, como agentes ativos e conscientes de Hitler. E quando se apontam as muitas e óbvias razões pelas quais isso não tem como ser verdade, aquela linha de discurso do objetivamente, entre aspas, é outra vez apresentada. Criticar a União Soviética ajuda Hitler. Portanto, entre aspas, trotskismo é fascismo, fecha aspas. E quando isso fica estabelecido, é comum que a acusação de uma traição consciente seja reiterada. Isso não é apenas desonesto, também traz consigo uma punição severa. Se você desconsidera os motivos de alguém, fica muito mais difícil prever suas ações, pois há ocasiões nas quais até mesmo uma pessoa equivocada pode ver os resultados do que está fazendo. Eis uma grosseria, mas muito plausível elucidação. Um pacifista está trabalhando em um emprego que lhe dá acesso a informação militar importante e é abordado por um agente secreto alemão. Nessas circunstâncias, seus sentimentos subjetivos fazem diferença. Se subjetivamente for pró-nazista, ele venderá seu país, e se não for, não o fará. E situações semelhantes em sua essência, conquanto menos dramáticas, acontecem o tempo todo. Em minha opinião, uns poucos pacifistas são intimamente pró-nazistas, e partidos de extrema esquerda, de um jeito ou de outro, terão espiões fascistas em suas fileiras. O importante é considerar quais indivíduos são honestos e quais não, e as usuais acusações genéricas tornam isso muito mais difícil. A atmosfera de ódio na qual se conduzem as controvérsias cega as pessoas para considerações desse tipo. Admitir que um oponente possa estar sendo honesto e inteligente é tido como algo intolerável. É mais eminentemente satisfatório gritar que ele é um tolo ou um patife, ou ambos, do que descobrir como de fato ele é. Foi esse estado mental, entre outras coisas, que fez com que as previsões políticas de nossa época fossem notavelmente mal sucedidas. O que é interessante disso que ele está falando? Ele está falando o seguinte, que as pessoas intelectuais, partidos políticos, jornalistas, empresários, etc., o que pode acontecer em determinados momentos de grande polarização política?
é que um polo vai dizer que o outro é um completo imbecil, um idiota, desonesto, burro, e o cara vai fazer a mesma coisa com você. Se você quer entender, não é entender, ele está sendo bem pragmático aqui, não é nem entender porque você gosta do cara ou respeita o cara. Se eu sou um nazista e quero entender o que os comunistas vão fazer, eu preciso entender o ponto deles. Para eu entender o ponto deles, eu tenho que achar que eles são inteligentes. Certo? Inteligente em que sentido? Que o cara estudou? Não, mas que o cara tem razões para fazer aquilo. O sujeito, a famosa frase, o cara é louco. Se ele é louco, ele é imprevisível. Certo? É isso que passa a ideia do ser louco. O sujeito é louco. Pronto. Então tem solução. Massacre em colégio. É um louco. Pronto. Louco que fez. Acabou a explicação. Voltam para suas casas. Ou seja, não tem como você resolver o problema porque ele é inevitável. Que você deu esse sentido de inevitável ao chamar ele de louco. Porque chamar de louco como uma justificativa é como se não fosse possível prevenir e prever aquilo. Então o que ele está dizendo se você considera o outro que discorda de você um completo idiota, um maluco, um ignorante, um fanático que não raciocina, um animal, você nunca vai saber o que ele vai fazer. Então você vai estar à mercê dele, na verdade, porque ele vai ficar imprevisível. Então você tem que chegar e falar, não, peraí, mesmo que o outro seja um extremista, certo? Ele tem razões para ser um extremista. Então, ele não está dizendo, vamos respeitar os extremistas, vamos passar a mão na cabeça de nazista. Não, ele não está falando isso. Ele está dizendo, olha, se você acha que todo nazista é um idiota, você nunca vai conseguir deduzir o que eles vão fazer. Então, se você quer defender a democracia, você precisa saber o que os nazistas, o que os soviéticos, o que sei lá mais, quem está querendo fazer. Então, para isso, você tem que saber, olha, existem livros ideológicos do nazismo. Aí você vai ler esses livros para poder entender o que passa na cabeça de um nazista. Não é para você virar nazista. Você quer saber como é que um comunista soviético pensa? Você vai ter que ler, que nem ele falou, os panfletos de propaganda comunistas. Vai ter que começar a ler o que eles leem. E é isso que o George Orwell está dizendo. As pessoas não têm honestidade intelectual para fazer isso. Elas odeiam tanto o outro que ela nunca vai se colocar, digamos, no lugar do outro. Novamente, não é que ele está dizendo que não tem problema ser nazista. Não, é errado, é ruim, ele não defende nazismo. Mas ele está dizendo, você quer se antecipar aos movimentos do Hitler? Você tem que saber como é que ele pensa. Para saber como é que ele pensa, você tem que considerar que ele pensa. Tem que considerar que ele tem inteligência, que ele tem emoções, que ele tem planos, que ele tem estratégia. Agora, se ele é só um louco burro, ele não tem nada que você possa usar. Nada que você possa ler, ver, observar, aprender. E ele se torna imprevisível. E é isso que ele está dizendo nesse trecho. Além do fato de que isso é uma consequência dessa perseguição política que as pessoas fazem entre si. Um certo pragmatismo agora no sentido negativo. Então, por exemplo, o sujeito discorda de mim, logo ele está totalmente errado em tudo. Ou seja, quem disse que você está certo? E se você estiver errado? Ou se você tiver alguma coisa errada no que você falou, você está certo em várias coisas, mas em alguns pontos você está errado. Se você se considera dono da verdade e o outro um idiota, isso significa que você está disposto a sacrificar aquele cara, a ignorar ele, as opiniões dele, os desejos dele. Então ele está dizendo, as pessoas, por causa disso, as pessoas acabam deixando de acreditar em coisas óbvias, ou em coisas decentes, em coisas boas. Então, por exemplo, as pessoas, por questões ideológicas, as pessoas podem acreditar que a Terra é plana. Se o Joãozinho disse que a Terra é redonda, então ela é plana, porque eu odeio o Joãozinho. Ou seja, a Terra não é plana. Mas como o Joãozinho disse que ela é redonda, né? Não é bem redonda, mas enfim, geóide, o termo, se não me engano, a Terra está formada de geóide. Então como eu não gosto do cara, então agora eu considero que a Terra não é um geóide. Ou o contrário. Fulano disse que a Terra é um geóide. Como eu gosto dele, eu acredito que é um geóide. Não, mas peraí, você verificou se é um geóide? Então ele está dizendo, as pessoas são levadas por uma visão muito emocional, ideológica e muito, não sei se pragmática é o termo certo, mas muito imediatista, né, de acordo com os meus interesses. Então não está, como ele falou, não está preocupado com a verdade, não está preocupado em
uma verdade objetiva, né, científica, não está preocupado em debater ideias. Isso que é interessante que ele colocou aqui. Então, pessoal, eu acho que a gente pode parar por aqui, nesse pequeno trecho, ou vocês querem continuar? Não, vamos continuar então. Então vamos lá. O seguinte panfleto foi passado a um conhecido meu num pub. Aí eu vou ler o panfleto. Viva os irlandeses! O primeiro soldado americano a matar um japonês foi Mike Murphy. O primeiro piloto americano a pôr a pique ao navio de guerra japonês foi Colin Kelly. A primeira família americana a perder 5 filhos numa mesma ação e a ter um navio batizado com o nome deles foram os Sullivans. O primeiro americano a abater um avião japonês foi Dutch O'Hara. O primeiro guarda costeiro a localizar um espião alemão foi John Conlan. O primeiro soldado americano a ser condecorado pelo presidente foi Pat Powers. O primeiro almirante americano a ser morto comandando seu navio numa batalha foi Dan Callahan. O primeiro filho da puta americano a conseguir 4 pneus novos com seu cartão de racionamento foi Abby Goldstein. Aí, deixando o panfleto, né? É possível que a origem dessa coisa seja irlandesa, mas é muito mais provável que seja americana. Não há nada que indique onde foi impressa, mas provavelmente vem da gráfica de alguma organização americana neste país. Se aparecerem mais manifestos do mesmo tipo, eu estaria interessado em tomar conhecimento deles. Este número do Tribune tem inclusa uma longa carta do Sr. Martin Walter, controlador do British Institute of Fiction Writing Science Ltd., na qual reclama de que eu o difamei. Diz ele que não alegou que a ficção literária se tivesse reduzido a uma ciência exata. B, esse seria o A, né? B, que seus métodos de ensino produziram, sim, muitos escritores de sucesso. E C, pergunta se o Tribune aceita anúncios que acredita serem fraudulentos. Com relação a A, esse instituto alega que tais problemas de escrita ficcional foram resolvidos por Martin Walter, o qual, convencido da veracidade da hipótese de que toda arte é em sua essência uma ciência, analisou mais de 5.000 histórias e posteriormente desenvolveu a fórmula do enredo, segundo a qual são construídas todas as suas próprias histórias e as dos seus estudantes em todo o mundo. Estabelecer que a natureza do enredo é estritamente científica. Declarações desse tipo estão disseminadas por todos os livretos e anúncios do Sr. Walter. Se isso não é uma alegação de ter reduzido a escrita ficcional a uma ciência exata, que diabos seria isso? Com relação a B, quais são os escritores de sucesso que o Sr. Walter lançou no mundo? Ouçamos seus nomes e os títulos das obras que publicaram. E então saberemos em que ponto estamos. Com relação a C, um periódico não deveria aceitar anúncios que parecem ser fraudulentos, mas não há como peneirar tudo de antemão. O que deve ser feito, por exemplo, em relação a anúncios editoriais nos quais invariavelmente se proclama que cada livro mencionado é do mais alto valor possível. O mais importante com relação a isso é que um periódico não permita que suas colunas editoriais sejam influenciadas por seus anúncios. O Tribune tem tido muito cuidado em não fazer isso, e não o fez no caso do próprio Sr. Walter, por exemplo. Talvez interesse ao Sr. Walter saber que eu nunca me referiria a ele se não tivesse acompanhado o anúncio que ele inseriu há algum tempo, com alguns exemplares gratuitos de seus folhetos, inclusive o da fórmula do enredo, e a sugestão de que eu talvez gostaria de mencioná-los em minha coluna. Foi isso que chamou minha atenção para ele. Agora eu o mencionei e parece que ele não gostou. Tribune, 8 de dezembro de 1944. Nesse final de capítulo, ele toca em 2 assuntos que estão separados aqui, em que o texto realmente não indicou que havia uma separação. Mas ele diz, trecho selecionado. Mas a questão é o seguinte, o do panfleto exemplifica um pouco aquilo que a gente falou antes. Né? Quer dizer, quem garante que essas informações são verdadeiras? Então é mais uma propaganda política favorável ao irlandês, de certo modo. Você pode até questionar, né? O primeiro almirante americano a ser morto comandando seu navio numa batalha foi Dan Callahan. Isso é bom, porque se ele foi morto, entendeu? Tipo, vamos comemorar o fato de que o cara morreu? Será que ele morreu por ser muito competente ou incompetente? Ou será que não tem nada a ver isso numa guerra? Você pode ser morto por fatores aleatórios, sabe? Então isso aqui é um panfleto de propaganda. Então não é que não pode fazer isso, mas ele está dizendo, olha,
Se todo mundo faz isso, se as pessoas não percebem que isso é uma propaganda, as pessoas vão começar a acreditar em qualquer coisa. Não vai ter mais senso crítico. Ninguém vai desconfiar de nada. E as pessoas vão começar a aceitar as coisas só por questão de ponto de vista, de ideologia, de valores. Ah, isso aqui defende os irlandeses. Eu sou irlandês, então estou a favor desse panfleto. Pô, mas se tem gente morrendo aqui, pô, eu queria que tivesse irlandeses vivos, por exemplo. Não pode fazer essa crítica. Você é um anti-irlandês. Tipo isso. E aqui na questão do senhor Martin Walter, realmente eu vou ser sincero, eu não entendi por que esse trecho está escrito, esse trecho está aqui, e ele não indicou que era um assunto diferente do resto. Mas, pelo que eu entendi, é que o senhor Walter ficou chateado com o George Orwell depois que ele criticou esse método que o Walter criou para essa escrita ficcional, ciência da escrita ficcional, que ele questionou e falou, mas você está transformando a escrita ficcional numa ciência exata, né, com fórmulas e métodos muito específicos, e depois ele critica, né? Bom, se você é tão bom assim, que é um negócio com tanto sucesso, então me diga quais são os autores e os livros que fizeram tanto sucesso assim, né? Quer dizer, se a sua fórmula é tão boa assim, funciona de maneira tão exata, por que você não fez sucesso, né? E depois ele diz, né, no final, o senhor me criticou por eu não te mencionar, mas eu te mencionei e você ficou chateado com o que eu escrevi sobre você, né? Então, quer dizer, é aquela questão, né? Fale de mim. Aí falou mal, o cara ficou com raiva. Pô, falou mal de mim? Pô. Eu entendi mais ou menos assim, mas realmente eu admito para vocês que eu não sei a relação dessa questão do senhor Martin Walter com o resto do assunto do capítulo, que é da panfletagem ideológica, né? No sentido negativo da panfletagem. Mas eu acho que o mais importante é isso, né? Essa panfletagem ideológica que deixa de lado a razão, deixa de lado a preocupação com o outro, deixa de lado, digamos, uma questão mais civilizada de democracia, de ciência, se preocupa só em criar inimigos, mobilizar pessoas, atacar quem pensa diferente, unir quem pensa igual, quer dizer, é pura propaganda política, mas de uma maneira que não é saudável. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de curtir, comentar e compartilhar a gente aqui no YouTube, mas também no Facebook, no Kawaii, em todos os outros lugares, tá bom? Um grande abraço para vocês e tudo de bom.